Congresso debate PEC da privatização das praias. Projeto de regularização dos jogos de azar volta à pauta do Senado. E o Senado aprova taxação de compras internacionais. Eu sou Mano Ferreira. E eu sou Gustavo Gobi. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder as notificações. Esse é o Livescast. Bom, mano, vamos começar falando de privatização. Ou será que não é privatização de fato, né? Na última semana, vimos o tal tema da privatização das praias tomar o debate na internet. Neymar Júnior se envolveu, Luana Piovani se envolveu também. O assunto furou completamente a bolha da política na internet. Mas é bom a gente comentar aqui, né? Deixar claro que essa tal privatização das praias parece que não é nem muita privatização e também não tem muito a ver com praia, né, mano? É verdade, Gob, exatamente. Você sabe que, na verdade, a PEC 3 trata do fim dos impostos específicos relacionados aos terrenos de marinha. Já ouviu falar do que é terreno de marinha agora? Nunca ouvi falar. Olha que Maceió é uma cidade litorânea. É verdade. Não, claramente existem terrenos da Marinha na minha querida Maceió, mas não que eu saiba tecnicamente o que são terrenos da Marinha. A primeira questão a ser esclarecida é que muita gente, quando escuta terreno de marinha, acha que são pedaços de terra pertencentes ou sob a gestão da Marinha do Brasil. Mas não tem nada a ver com isso. Gente, agora até eu fiquei chocado. Terrenos de marinha é a forma jurídica ou cultural que nós passamos a chamar determinadas áreas que ficam perto de flutuações da maré. Então é o seguinte, lá no tempo do Império, Caraca! 1830, quando tem a Lei de Terras, Sim. O imperador tinha a preocupação de estabelecer uma situação de defesa nacional em relação ao litoral e também às áreas de rios e lagoas. Uhum. Então ele definiu que todo o território que ficava a 33 metros da maré alta de 1830, que foi delimitada que pelo já Império. Né? Já mudou muito, as mudanças climáticas aí já afetaram aí esse limite. Esses terrenos passaram a ser caracterizados como terrenos de marinha. E o que isso significa na prática? Que quem ocupa esses terrenos paga um imposto a mais. Um imposto que era antes para a coroa. A lógica aí era, todo esse terreno precisava ser da coroa e não propriedades privadas. Depois, aí o império cai, a coroa deixa de existir e o que eram esses terrenos de marinha da coroa passaram a ser terrenos de marinha da União. Contudo, sempre, desde muito tempo, esses terrenos são ocupados normalmente. Então, quando você pensa, por exemplo, 33 metros a partir da maré alta, a gente está falando da beira-mar da praia de Copacabana, da beira-mar da praia de Boa Viagem. Pós-rua da Orla, digamos assim, né? Pós-avenida da Orla. Até porque a gente está falando, veja só, toda a área da maré alta depois da maré alta, você tem a área da areia da praia em si, que é o que nós chamamos de praia. Sim. Depois disso, você tem vários metros que você tem a primeira rua, aí depois você tem esse chamado terreno de marinha. Então, na prática, a gente não está falando de praia. Estou falando de terrenos que já são ocupados em grandes há muito tempo dos lugares, né? Das cidades litorâneas. Na maior parte dos lugares. Claro, existem lugares em que esses terrenos são manguezal, em que esses terrenos são parques ambientais, em que esses terrenos são prédios maravilhosos de gente rica. Sim. Tem lugar que são comunidades, como a comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Sim. Toda a favela ali está em terreno de marinha. O que significa na prática isso? É que esses terrenos, em tese, eles não são propriedade privada dos seus possuidores. Então, o cara que tem um apartamento na beira-mar de Copacabana, ele não é de fato proprietário, ele é foreiro.
porque a propriedade ali é da União. O que é que isso quer dizer na prática? Que além do IPTU, ele paga a taxa de foro todo ano. E que se ele for vender o apartamento, além do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele paga o laudêmio. Então, na prática, o que a gente está falando é que, por razões históricas, os terrenos de marinha acabam tendo uma bitributação. Acaba tendo o IPTU e a taxa de foro, o ITBI e o laudêmio. Então, na prática, tentar acabar com essa bitributação é uma pauta muito antiga. Eu lembro, por exemplo, que o senador Marco Maciel, que foi vice-presidente da anos República, 90. Dos anos 80, 90, nos 2000, isso era uma pauta histórica dele, acabar com a taxa de foro, taxa de laudêmio, porque na prática isso é um imposto a mais meio absurdo, né? As pessoas estão pagando bitributação. Para quem defende uma economia livre, liberal, você quer que os impostos sejam o mais simples, uniformes possíveis. Porque quando você tem diferenças, você tem uma bitributação ou uma isenção, na prática isso é o Estado interferindo no sistema de preços. Sim. E a gente sabe que toda interferência no sistema de preços acaba modificando o que seria o comportamento normal, o comportamento livre da sociedade por meio do mercado. Então, que tem nada a ver com privatização. Nada a ver. Muito menos com praia. Está perto da praia, mas não é a praia. Não está na encosta da praia, não está, enfim, não está prejudicando o ecossistema. Na verdade, são terrenos que já existem e que já existe essa tributação, e a ideia é justamente fazer com que, em vez deles sejam administrados, vamos dizer assim, pela União, isso passe para estados, porque na prática eles sequer são administrados de verdade pela União, entende? Porque eles já são ocupados, eles são administrados pelas pessoas, só que as pessoas não têm o título de propriedade, oficialmente tem o título de foreiro, e tem que pagar mais. Então, na prática, o que a gente está falando aí é de ter um fim desse instituto que é imperial, que é algo que não faz nenhum sentido para a nossa vida moderna. E aí tem destinações específicas. Então, esses terrenos de marinha que já são ocupados por iniciativa privada virariam propriedades, de fato, dessas pessoas. Os terrenos que têm algum tipo de funcionamento de prédio público, a propriedade passa para o respectivo prédio público. Sim. Então, se tem um prédio da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal, você transfere a titularidade dessa propriedade para a prefeitura, governo municipal, governo estadual ou para o órgão federal. Se é uma área de parque ambiental, continua sendo parque ambiental. Essa é a previsão. Se é uma área, e detalhe, isso também está sendo previsto mediante pagamento. Então é assim, a pessoa já paga todos os anos a taxa de foro. Mas para se tornar proprietária definitiva, a PEC prevê que a pessoa vai pagar mesmo assim a compra efetiva. Só que nesse processo de compra, você vai descontar os últimos 5 anos de taxa de foro que a pessoa já pagou nessa conta. Ou seja, é um projeto muito razoável, na verdade, que acabou gerando toda uma polêmica. É claro que em situações... E aí as pessoas perguntam... uma narrativa que surgiu muito foi: mas se você vai privatizar o terreno que está a 33 metros da praia, se você faz isso de forma longa, você pode impedir o acesso à praia, porque aí é verdade, isso poderia acontecer. Só que essa não é a única lei que rege o espaço urbano. A gente tem leis a nível municipal que definem o zoneamento, que definem qual é o limite máximo do tamanho de um terreno, de um lote, que definem qual é o limite máximo de um quarteirão, ou seja, de quantos em quantos metros você obrigatoriamente precisa ter uma rua, que é, portanto, pública e não... Então, muda de cidade para cidade. Exato. E querer incluir isso no detalhamento numa PEC é coisa... não faz sentido nenhum, porque você seria a PEC mais longa da história do Brasil, né? A Constituição ia ser metade o que é hoje, metade detalhamento técnico do urbanismo das cidades. Pois é, mas sabe o que eu acho mais simbólico nessa história toda? O quanto
é um exemplo muito contundente de como nós construímos a demonização cultural no Brasil da privatização e do liberalismo. Sim, claro. Eu acho que não é à toa que essa PEC ganhou esse nome de PEC da privatização das praias. Eu acho que já tem uma vontade escusa de quem começou a emplacar esse nome de criar um teor negativo, uma ideia de que as praias não seriam mais gratuitas, não seriam mais públicas para todo mundo usar quando quiser e que agora elas teriam donos, né? Isso é algo que não faz o menor sentido, por mais liberal que você seja, não faz sentido defender algo do tipo, mas é o que acontece, né? Muita gente vai só ficar no nome da PEC e não vai ler a PEC para entender. E o que é que isso passa de carga simbólica cultural? É a ideia de que o liberal quer proibir o pobre de acessar a praia, logo ele é um malvadão que está pensando apenas no dinheiro, na elite. Ou seja, essa história que foi uma profunda fake news disseminada de forma cavalar, inclusive por órgãos de imprensa tradicional, na minha visão, é uma grande mostra de como se dá o processo de demonização das ideias liberais e dos processos de privatização na cultura brasileira. Você pega algo que seria estrambólico, que seria uma ideia claramente elitista, claramente antipobre, e você tenta jogar ali o rótulo e a carga de que os liberais malvadões, os caco-antibes estão defendendo o isolamento. E o mais louco é que assim, essa PEC foi apresentada pelo Flávio Bolsonaro, que de liberal, assim, eu acho que não tem muita coisa, não. Ele é o relator, porque na apresentação da PEC tem até petista. Olha só que interessante, né? Então, veja só como é o processo, porque Vinco pegará, tem um Bolsonaro no meio. Logo, demônio. Não, acho que uma parte dessa carga negativa e da repercussão que teve foi do fato de que eles viram um projeto, né, já pensaram que poderia ser algo que afetasse o ambiente das praias, e aí quando viram Flávio Bolsonaro como relator, aí, né, o caminho tá meio andado para demonizar. O que reforça o que eu sempre disse. Bolsonaro será um sobrenome tóxico. Sim, com certeza. Para qualquer projeto. Então, enfim, é muito importante quem defende a liberdade defender por valores, por ideias concretas e não pelo culto populista de qualquer que seja a personalidade política bizarra que aparece por aí, porque não basta falar 3 palavras-chave para ser liberal. Quando essas coisas vão acontecendo, muita gente mistura bolsonarismo e liberalismo, são absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A gente acaba alimentando esse suco cultural que a gente precisa modificar, que é a demonização das ideias liberais, que são tão importantes para a gente ter um país, de fato, com mais escolha para quem mais precisa, porque é isso que defende o liberalismo. É isso aí. Ó. Então, bom, eu acho que, apesar de todas as fake news, essa PEC não vai ver a luz do dia, né? Certamente não vai ver uma emenda constitucional. Acho que esse debate tóxico ao redor dela realmente acabou prejudicando ao nível de que eu acho muito difícil ser pautado. O próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, pediu para tratar a PEC com cautela. O que em pachequês quer dizer, vamos engavetar isso aí. A gente vê depois, né? Vamos vendo. É o famoso vamos vendo. Então, a prudência do Pacheco é mais nesse sentido. De toda forma, para aprofundar esse debate, saindo dessa camada superficial das fake news, do debate público, dessa tribalização que a gente tem hoje no debate, o Livres vai publicar em breve uma nota técnica que está sendo elaborada com o apoio da Bianca Colepícolo e do Hélio Seco, que são associados nossos muito ligados. O Hélio Seco é um grande ambientalista, portanto, conhece muito bem disso tudo. E a Bianca tem uma atuação na área do turismo, e aí é algo que esse projeto interessa muito do ponto de vista do setor do turismo, porque esses terrenos de marinha abarcam, em muitos casos, os lugares onde estão resorts, onde estão hotéis, onde estão, enfim, equipamentos de turismo. E, portanto, esse projeto tem muito a ver com esse mercado
e eles estão elaborando uma nota técnica que em breve estará publicada. Isso aí. Portanto, continue acompanhando o trabalho Isso do aí. Livres em eusolivres.org. Se você estiver vendo esse Livrescast um pouco depois, né? Tenta acessar lá eusolivres.org/PEC das Praias, que aí, se já estiver disponível, você já vai ter acesso. A gente vai deixar também aqui o link na descrição, mano. Bom, vamos para o próximo assunto. Esse assunto também é meio polêmico, hein? Meio demonizado, mas que também o Senado tá tratando aí nessa semana, né, mano? Exatamente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado debateu na última quarta-feira um projeto de lei que visa regularizar os jogos de azar no Brasil. Você já jogou na Mega Sena, Gobi? Nunca joguei na Mega Sena, né? Mas jogos de azar também envolvem as bets, né? De algum jeito, assim. Nessas aí eu já me aventurei um pouquinho, né? Uma fezinha ali pro meu Flamengo eu já fiz, admito. O que é muito engraçado. Só nunca ganhou o campeonato de 87, né? Mas que gratuito. é muito... Meteu o Flamengo aqui na minha frente. Gratuito demais, essa. Mas é muito engraçado essa história, né? Porque a gente vai falar de legalização dos jogos de azar e a gente sabe que o jogo de azar tá aí o tempo todo. Não, pô, se você assistir qualquer partida de futebol, tava assistindo a Copa do Nordeste, gente, de 10 patrocinadores, 9 são casa de aposta. É surreal. Os jogos de azar já são legais, né, no Brasil. Eles só precisam de alguma regulamentação, Isso de me regras faz lembrar, básicas Gobi, que não existem. Aquela clássica entrevista do Zeca Pagodinho. Sim, muito Quando boa. o repórter pergunta, Zeca, o que você acha da legalização do jogo do bicho? E ele responde, e é ilegal? Pô, esse é o brasileiro em seu estado mais puro. Pois é, mas o fato é que muitos desses jogos estão ainda na ilegalidade, a exemplo do jogo do bicho. Por isso, essa proposta é importante. Ela provoca divisões entre a base governista e a oposição e tem como principal objetivo a legalização dos cassinos no país. Interessante isso, hein? Você sabe que eu tenho a teoria que se o cassino fosse legalizado, o 8 de janeiro não tinha existido. O bolsonarismo, né? O bolsonarismo seria fortemente atingido pela legalização dos bingos aí, né? Eu sou um apoiador dessa teoria também. Mas olha, o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, defende com vigor a aprovação do projeto, argumentando que a medida trará benefícios significativos para a economia nacional e afirma que a legalização dos jogos de azar geraria renda, criaria novos empregos e impulsionaria o desenvolvimento de várias áreas. Isso tudo é verdade, né? É verdade, assim, eu acho que existe uma resistência natural por conta do vício, né? O vício é algo que preocupa as pessoas, mas que, se você for colocar na ponta do lápis, eu acho que muitas das pessoas que estão preocupadas com a possível legalização dos jogos de azar são também as pessoas, né, vamos dizer que é uma pauta mais à direita, né? Essa dos jogos de azar. É o que a gente costuma ver um pouco mais à direita defendendo, a esquerda tendo muita cautela sobre isso. Mas assim... Mas varia, viu? Porque tem um pessoal da bancada evangélica, da bancada cristã... Que também que é conservador em relação a isso. Exatamente. Que diz que, não, isso aí é coisa que desvia a pessoa do caminho de Deus. Mas o Estado ainda é laico, né? Até segunda ordem, o Estado ainda é laico. Acho que se as pessoas elas podem abrir um aplicativo no próprio celular de casa e fazer uma aposta no clube de futebol dela, por que elas não podem ir para um cassino fazer o mesmo? Porque em ambas as situações você está pegando o seu dinheiro, que você ganhou voluntariamente do esforço do seu trabalho, e está colocando em algo que você acredita que vai lhe render alguma coisa. Seja lucro, vencendo as apostas, seja uma mera diversão em apostar, que também existe. E por que a Caixa, que é estatal, pode fazer loteria? Pois é, né? A Mega Sena pode ter Loto Fácil, pode ter tudo. Mas o privado não pode. Porque o vício deve ser um monopólio estatal. Nossa senhora, deu um arrepio aqui, me senti vibes Coreia do Norte aqui. Mas o que eu acho mais impressionante nessa história é como isso é um exemplo da falta que temos de tratar adultos como adultos no Brasil. Pois é. Isso vale para todo tipo de vício, né? Você que está chegando agora, não conhece muito bem o Livres, a gente está falando que os jogos de azar devem ser legais, mas também defendemos a legalização de outras coisas que viciam. Porque não é o Estado que tem que dizer se você pode ou não consumir algo, gastar o seu dinheiro com algo. Ele não sabe melhor do que você da sua própria vida. E o Gobi não está falando em causa própria. Não, estamos falando do Livres, né? No caso. Estamos falando aqui, enfim, de
todo tipo de forma que a pessoa quiser gastar o próprio dinheiro, seja questão das drogas, seja remédio, seja o ponto jogo, é que enfim. adulto tem que ser tratado como adulto, portanto, dono da sua própria vida. O liberalismo, no fim das contas, é a crença de que você sabe mais da sua vida do que qualquer outra pessoa e do que o Estado. Então, você tem que ser dono da sua vida. Quer jogar, meu amigo? Jogue. Isso pode causar problemas, então arque com a responsabilidade, com as consequências. Seja adulto, seja capaz de escolher. É claro que muitas vezes as pessoas precisam de algum tipo de ajuda da família, dos amigos, para lidar com algo com a fraqueza que lhe leva ao vício. É claro, ninguém está falando aqui para sermos insensíveis. Se você tem um amigo que tem problema com o jogo, estenda a mão e tente ajudá-lo. Mas a responsabilidade sobre essa decisão é dele. E ele é adulto e tem que ter o direito e o dever de tomar essa decisão pensando no que é melhor para a própria vida. E a proibição, no fim das contas, só vai prejudicá-lo, né? No fim das contas. Se a gente não tem uma regulamentação, que é o caso da legislação atual, é muito mais propenso que existam jogos de azar que podem ludibriar os usuários, né, de forma muito fácil, porque se você não tem uma regularização, né, uma regulamentação, você também não tem uma fiscalização. Então, você acaba deixando o setor, enfim, completamente regulamentado, ninguém vai estar ali em cima para ver o que está acontecendo, se as empresas que estão participando estão regularizadas. Lógico que a gente aqui não defende que exista uma intervenção forte do Estado, porque liberais não defendem isso. Mas, se o setor ele tem uma mínima regulamentação, existem regras para jogar dentro desse mercado. E aí, as empresas que querem fazer parte e os usuários que também estão participando, eles têm regras claras, eles podem ter ciência dessas regras. Isso torna as empresas mais transparentes e isso é melhor para o consumidor também. Então, todo mundo sai ganhando e é uma questão que realmente está muito tomada pelo preconceito, né, em relação à questão do vício. E você sabe que esse ponto que você trouxe é muito importante, do aumento da transparência, porque uma das principais objeções mais sérias, assim, para além dessas coisa de quem quer mandar na vida do outro, uma das objeções que precisamos olhar com atenção, sem fazer chacota, é que, de fato, há uma preocupação com o uso de casas de aposta, com o uso desse mercado como instrumento de lavagem de dinheiro para esquemas de corrupção e do crime organizado. Então, de fato, você tem instrumentos que trazem transparência, aumenta a capacidade de fiscalização para que não haja lavagem de dinheiro por meio dessas vias. Mas esse é um mercado muito mais amplo e muito maior do que isso. Com certeza. E tem trabalho do Livres a respeito desse tema. Pois é, temos uma nota técnica sobre esse projeto que está disponível em eusoulivres.org/jogos de azar. Então é um trabalho em cima do projeto de lei que está sendo analisado agora no Senado e você pode conferir então essa nota técnica nesse link. A gente tem também aqui um depoimento da Bianca Colepiccolo, que é coordenadora da Setorial de Turismo do Livres, que promoveu recentemente um evento sobre o tema com especialistas aqui no IBMEC em São Paulo, e ela trouxe aí o depoimento dela explicando melhor esse projeto de lei e a perspectiva liberal sobre ele. Vamos conferir. A proposta atual do PL 2234 de 2022, apesar de ser uma grande evolução para o Brasil, que é um dos 37 países do mundo que proíbe os espaços de jogos, ficou ultrapassada após a liberação dos bets, apostas virtuais, e fere também a relação de oferta-demanda do mercado. Essa foi uma conclusão do debate promovido pelo Setorial de Turismo do Livres, coordenado por mim, Bianca Colepiccolo, em parceria com o Instituto Milênio no auditório do IBMEC em São Paulo, debatendo com Bruno Omori, representando os hoteleiros, e Giovanni Rocco, representando a Adeja. A proposta libera os jogos de azar como cassinos, bingos, jogos do bicho e corridas de cavalo no Brasil, e deve ser votada na próxima semana. Autoriza ela a instalação de cassinos em polos turísticos ou complexos integrados de lazer ou embarcações, mas com número limitado por estado ou por modalidade de jogo. No caso do jogo do bicho, por exemplo, propõe menos licenças do que existem em bancas hoje, o que deve manter as pessoas na informalidade. No caso de cassinos e bingos, definir o local sem estudo de mercado pode ir na contramão da questão da demanda. A outra questão é que todas as apostas serão controladas por CPF para evitar a lavagem de dinheiro. Todas, menos as apostas das loterias esportivas da Caixa, que seguem sem controle. Esse foi
o depoimento de Bianca Colepiccolo, associada, líder livres da setorial de turismo, que nos ajuda bastante nessa pauta. Parabéns, Bianca, pela sua atuação. Muito obrigado por fazer parte do Livres e trabalhar com a gente por mais escolha para quem mais precisa. Isso aí, mano. Mas falando em escolhas, né? Pelo jeito, nosso querido Senado Federal, junto com o governo federal também, e a Câmara também, estão querendo diminuir as escolhas aí para muitos dos brasileiros, principalmente os brasileiros mais pobres. Porque nessa semana, o Senado Federal aprovou a taxação de 20% sobre compras internacionais de até $50, conhecido como a taxa da blusinha, mano. Eles conseguiram, né? A gente achou que não ia, mas acabou indo e vai pesar sobre quem mais precisa. É impressionante como boa parte do sistema político brasileiro trabalhou em conjunto para diminuir as escolhas para quem mais precisa, que é o oposto do trabalho que a gente liberalismo, faz. exatamente. É surreal, porque uniu setores da esquerda com setores da direita. E com covardia, porque sequer fizeram a votação ser transparente. Pois é, a votação foi simbólica, né? Eles fecharam um acordo entre eles e aí não precisou registrar no painel eletrônico, foi o famoso quem está de acordo fique como está. E é isso. Temos aí covardia. Um novo imposto aí para você e eu pagarmos toda vez que formos tentar comprar alguma coisa na Shein, na Shopee, no AliExpress, enfim, qualquer compra internacional de baixo custo. Isso é aquela história. Você sabe que está fazendo besteira. Sua Total. mãe vai chegar, você combina com seu irmão. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Não foi ninguém. É assim que o Congresso se Exatamente. comportou nessa pauta. Ninguém deixou rastro, né? E o que é interessante é que quase que o Senado conseguiu barrar essa proposta, né? Porque o que aconteceu no fim das contas? A proposta, ela já veio meio troncha para o Senado. Na Câmara dos Deputados, essa taxação foi aprovada como um destaque dentro de um projeto chamado Mover, que é um projeto de ajuda de subsídio para o setor automobilístico. Que é outra besteira. Nada a ver. É um projeto também completamente errado, né, que pega o dinheiro do pagador de imposto e dá para o grande empresário, já estava completamente errado e os caras foram lá e incluíram o que a gente chama na política de jabuti, né, que é aquela letra miúda, aquele destaquezinho que você não vê passando e passou e a proposta foi aprovada. Então, assim, num projeto que não tinha nada a ver com taxação de importados, eles incluíram essa taxação e a Câmara dos Deputados aprovou. Quando chegou no Senado, caiu no colo do relator, o senador Rodrigo Cunha, de Alagoas. E aí, olha que interessante essa história, porque Alagoas poderia ter salvo o Brasil da taxação dos importados, mano. Sabia? Tudo é uma questão de perspectiva, né? A República das Alagoas poderia ter virado também esse foi jogo. Arthur Lira que colocou isso para andar. Bom, eu não tô dizendo que salvou, né? Poderia ter salvo. Mas a questão é... o futuro do pretérito. Pois é. A questão aqui bom, as eleições municipais, né, já estão andando, vamos dizer assim, né? Os grupos políticos já estão se formando. Quem é aliado na eleição passada está vendo se permanece, se não vai ser mais, se vai ser adversário. Em Alagoas não seria diferente, mais especificamente em Maceió. Hoje em Maceió, o prefeito da cidade, o JHC, é um aliado do Arthur Lira. Foi um aliado nas últimas eleições e foi um aliado durante esses últimos 4 anos. Mas a relação parecia um pouco conturbada, porque o Arthur Lira queria indicar o candidato a vice-prefeito do JHC, que vem para a reeleição agora em 2024, mas o JHC queria ele mesmo escolher e ele queria colocar como candidato o senador Rodrigo Cunha. Você me pergunta, nossa, um senador saindo para vice-prefeito? Pois é algo que está todo mundo tentando entender, né? Dizem isso... Mas um ponto é que o JHC é cotado como possível candidato ao governo de Alagoas depois. Então o Rodrigo Cunha poderia, daqui a 2 anos, caso o JHC ganhe, poderia assumir a prefeitura. E o plus... suplente do Rodrigo Cunha no Senado, né? Que aí se o Rodrigo Cunha vem vice-prefeito, quem é que vai assumir o lugar no Senado? A mãe do JHC, Eudócia Caldas. Então tem todo um jogo político ali para todo mundo sair ganhando. Faz parte. A questão aqui a relação entre o Arthur Lira e o JHC estremeceu.
O Rodrigo Cunha entrou na jogada como relator do projeto. O Arthur Lira é um defensor do projeto da taxação, bancou o projeto junto ao governo federal na votação na Câmara, só que o Rodrigo Cunha falou, não, a gente não vai votar isso não, eu vou tirar esse destaque aí do projeto, Porque a gente não tem vai... nada a ver com o projeto. Não tem nada a ver. Todos os jabutis do projeto do Mover, o Rodrigo Cunha disse que ia retirar no relatório. E foi o que ele fez. E aí o que aconteceu? PT, PSD e MDB apresentaram um novo destaque no Senado para incluir de novo a taxação dentro do projeto. Ou seja, teve todo um jogo político por causa do que estava acontecendo, né? Agora, nessa pré-eleição, vamos dizer assim, em Maceió, houve um desgaste ali. O JHC disse que a relação com Arthur Lira continua de pé, melhor do que nunca, mas houve ali um conflito, mas que no fim das contas, né, foi um quase. Por um dia a gente realmente acreditou que ia dar para barrar essa proposta, mas o governo federal se mexeu, apresentou um novo destaque e aí foi aprovado. Suco de Brasil. O que mais me irrita nessa história é a tentativa dos caras de pau de tentar convencer você de que pagar mais caro pela mesma coisa pode ser bom. Melhor pra você, né? Vou te tirar mais dinheiro do seu bolso. Mas calma, isso é bom pra você. Acredite. Isso me lembra muito daquela parábola do Bastiat, da janela quebrada. Sim, verdade. Porque você sabe que muita gente tenta argumentar até que a guerra, a destruição, na verdade, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, na verdade, é bom para a economia. Porque nossa! Você faz com que haja investimento, você tira o dinheiro das economias, da poupança, faz o dinheiro circular, e aí isso seria uma ativação dos mercados, o dinheiro... É toncho, hein? É toncho, hein? Tem um certo Luiz Inácio que fala isso assim, de vez em quando. É verdade. Se você injeta dinheiro no mercado, você ativa o mercado, você dá crédito, você coloca as pessoas para consumir, e isso seria uma forma de ativar e gerar riqueza. Foi o que ele tentou, né? É bom lembrar que ele tentou fazer isso com o Guido Mantega e deu no que deu depois lá em 2015 e 2016 a crise. Pois é, e por que é muito absurdo dizer que pagar mais caro pela mesma coisa pode ser bom? Porque na prática é óbvio, né? Porque se você está gastando para consertar a janela que quebrou, ok, você está dando dinheiro para o vidraceiro que faz a janela. Está movimentando a economia, em teoria. Só que o que não se vê nessa história é que esse dinheiro que você está dando para o vidraceiro seria usado para outra coisa, né? Uma coisa que você realmente quer, né? Uma loja, um restaurante, qualquer coisa que você realmente quer colocar o seu dinheiro e ia movimentar a economia do mesmo jeito. E neste outro cenário, no fim das contas, nós teríamos a janela, que não quebrou, e a outra coisa que você comprou com o dinheiro que você teve que gastar para consertar a janela. Então, é a mesma coisa nesse caso. Se você deixa de... Quando você tem que gastar mais dinheiro para comprar a mesma coisa, para substituir a importação do produto chinês, comprando no mercado local, você está deixando de usar o restante do dinheiro para comprar outra coisa. Então, na prática, você está ficando mais pobre, não mais rico. Você não está ativando comércio local nenhum. Você está diminuindo o volume de bens e serviços e bem-estar que o consumidor tem acesso. Com isso, você está diminuindo a riqueza dele, diminuindo as opções de escolha que ele tem na mesa. Ou seja, é o caminho do atraso, é o oposto da prosperidade. A ideia de que você tem que gastar mais para se desenvolver é uma insanidade. O que você precisa é aumentar a produtividade, ou seja, é ser capaz de fazer mais com menos. Portanto, essa taxação das blusinhas é algo que é uma âncora que prende o Brasil no fundo do abismo, no lugar de permitir que a gente se mova e encontre um caminho de prosperidade. Pois é, e agora só cabe ao nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva vetar ou não esse projeto, né? Tá na mão dele para sancionar ou não. Então, assim, se a gente já viu, né, a movimentação do PT no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado a favor,
tudo indica que o Lula vai sancionar o projeto, realmente vai haver essa taxação de 20%. Então, se você quer comprar alguma coisa importada, corra, porque essa sanção pode vir nos próximos dias e aí tem um período já para implementação normal, mas enfim, corre porque já vai ter 20% a mais aí para você comprar, né? Eles acham que com isso eles vão incentivar a indústria nacional, né? O varejo nacional. As pessoas vão deixar de comprar nos sites internacionais para comprar na Havan. Então, enfim, né? É uma loucura, é uma insanidade. O mas Lula esse é o lado e o velho da Havan abraçado. Pois é, olha só. Resumo dessa notícia. Pois é. É exatamente isso. Não tem melhor descrição. Velho da Havan e Lula de mãos dadas e você e o mais pobre pagando por essa palhaçada. Pois é, agora você quer entender melhor por que a abertura comercial, por que o fim dos impostos de importação são a pauta essencial para a prosperidade e para o futuro do Brasil, então você precisa conhecer a nossa campanha pela Abertura Já. Você pode fazer isso no nosso site em eusolivros.org/abertura já. Isso aí, conhecer nossa proposta lá, que envolve, com certeza, não aumentar impostos de importação. Pelo contrário, né? Diminuí-los, porque a gente já tem uma taxação no ICMS, né? Lembrando que esses 20% ainda tem o ICMS de cada estado. Então, não é só 20%, Na prática, é 44%, porque o ICMS é um cálculo muito maluco que... Você sabe que o imposto de importação entra na conta para você calcular o ICMS. Caraca. Então, o ICMS não é calculado apenas pelo valor do produto. É o valor do produto mais o imposto, ou seja, ele cascateia. É o manicômio tributário que vive o nosso país. Só vai mudar depois que realmente a reforma tributária aí for regulamentada, né, mano? Bom, para entender um pouquinho melhor essa situação da taxação dos importados, temos também um depoimento da Débora Bizarria, que é coordenadora de políticas públicas do Livres, que fala, inclusive, diretamente do Congresso Nacional sobre essa proposta. A gente vai conferir agora. Você vai pagar mais caro nas suas compras internacionais online. Isso porque o Senado acabou de aprovar o aumento na taxação. Agora, além do ICMS, você vai pagar 20% na compra de qualquer valor fora do país pela internet. Isso é muito absurdo, já que no Brasil, quem é rico e pode viajar para os Estados Unidos, para a Europa, consegue isenção de até $1.000 para trazer o que quiser de fora do país. Quem é mais pobre vai ficar prejudicado, porque vai pagar quase 90% de imposto, somando o imposto aprovado agora com o ICMS, que é calculado por dentro, e aí fica aquela confusão, mas dá quase o dobro. Então, se você é uma pessoa que fazia comprinhas pela internet de produtos melhores e mais baratos fora do país, vai ficar muito mais caro e muito mais difícil para você. Essa foi a economista Débora Bizarria, nossa coordenadora de políticas públicas do Livres. Tivemos muitas ações e atividades do Livres nessa semana, não foi, Gobi? Pois é, mano, a gente sempre traz aqui no Livrescast, né, essa sessão aqui onde a gente destaca as ações do Livres nessa nova temporada 2024. Vamos começar por uma aqui que é muito interessante, o associado Luiz Pittini, da Setorial de Cultura do Livres, ele lançou um projeto chamado Echoes of Liberty, que consiste na transcrição de grandes obras liberais utilizando inteligência artificial para transformá-las em audiobooks no Spotify. Ele está trabalhando também na tradução dessas transcrições para disponibilizar também em português, mano. Achei muito legal, viu? Sensacional. Pô, muito legal. Pittini, parabéns pela iniciativa e é fundamental para a gente poder disseminar o acesso às grandes obras e clássicos do liberalismo, não apenas brasileiro, mas mundial. Portanto, se você quiser acompanhar, a gente vai botar o link na descrição. Isso aí, eusolivres.org/Echoes of Liberty, que é o nome do projeto. Você pode também contribuir nessas transcrições e traduções. É só falar diretamente com o Luiz Pittini. A gente vai deixar também aí as redes sociais dele na descrição. Eu tô louco para ouvir aí um free to choose, né? Um livre para escolher, quem sabe? Audiobook, pô, seria muito legal. Acho que vai democratiza muito o acesso à informação, né? Isso é muito, muito bacana. E a gente sabe que hoje em dia muita gente lê o livro, na verdade, no caminho do trabalho, na academia, coloca lá e fica ouvindo
o livro no lugar de ler. Quem sabe o pessoal que está ouvindo a gente agora não está ouvindo no caminho para o trabalho também, né? Aqui no Livrescast, né? Estamos no YouTube, em vídeo, mas também estamos nas plataformas aí de podcast para você que quer apenas ouvir aí, seja no caminho do trabalho, seja em casa varrendo o chão, lavando os pratos, enfim. Também temos aí um destaque, mano, das ações da PEC do quinquênio. É bom lembrar que Ações a PEC do quinquênio, a proposta aí de aumento automático de salário do judiciário, né, para magistrados, juízes. Um absurdo, porque é um aumento de 5% a cada 5 anos, automático, sem nem pensar se o juiz foi produtivo, se não foi. Você sabe que hoje a renda média do juiz brasileiro, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é de 69 mil reais, meu amigo. Você que paga, pois é. E essa PEC, ela começou a tramitar, mas devido à pressão popular, aí o Livres também encampou essa luta. Graças a Deus eles acabaram retirando de pauta. Talvez voltem depois, talvez Olha não. Olha o que aconteceu com a blusinha. Pois é. Parecia que não ia ser aprovado e de repente foi aprovado. Então a gente tem que ficar alerta. E aí, ó, 2 associados nossos, o Gaiano Kachek e o Kaique Lazzarini, eles promoveram ações nas cidades dele, né? O Lazzarini em Guarulhos, o Gaiano no Fórum de Jandira. Isso aí. Muito importante, as imagens aí estão passando aí na tela para vocês, muito legal encampar essa campanha contra a PEC do quinquênio. Se você quiser também encampar essa luta, você pode colaborar se você quiser só assinar o abaixo-assinado, tá valendo também, porque o abaixo-assinado já tem mais de 20 mil assinaturas contra a proposta e a gente, claro, cada assinatura conta, gente. Cada assinatura é uma forma de pressionar o Senado a rejeitar essa proposta. Então você pode acessar bit.ly/PEC do quinquênio não, que você vai achar aí o abaixo-assinado. O link também está aqui na descrição. Parabéns pro Gaiano, parabéns pro Kaique pela ação contra a PEC do quinquênio. Muito legal. É isso aí. Um outro evento muito importante nessa semana, vocês viram que a Débora estava em Brasília, não é à toa, é porque nós tivemos uma ação muito importante em Brasília, um evento na CCJ da Câmara dos Deputados, dentro da programação oficial do nosso Congresso Nacional, sobre gastos públicos. Afinal, como incluir os mais pobres no orçamento? Nós reunimos um time de peso com apoio da deputada Adriana Ventura, que é parceira nossa nessa ação. Nós reunimos os grandes especialistas Marcos Mendes e Daniel Cury para falar sobre tudo isso sob mediação do nosso diretor executivo Magno Cal. Esse é um tema muito importante para a gente quer melhorar a qualidade do gasto público e para incluir o mais pobre no orçamento, o que a gente precisa fazer? Marcos Mendes responde agora nesse vídeo curto. Para incluir o pobre no orçamento, a gente tem que tirar alguém do orçamento, né? Porque o orçamento, obviamente, tem seu limite. E se você quiser botar todo mundo dentro do orçamento, a solução final é pagar a conta com inflação, que vai para as costas do pobre. Ou com dívida pública alta, com taxa de juros alta, que vai acabar caindo nas costas do pobre também, ou transferindo renda para quem tem poupança, que não é o pobre. Nesse sentido, a gente vê algumas decisões e prioridades do Congresso atual que estão em desacordo com essa ideia de não deixar entrar no orçamento aquelas coisas que não são prioritárias e não são pró-pobres. Eu cito, por exemplo, uma PEC que está tramitando para colocar em 2% do PIB o orçamento da defesa. O Brasil não é tipicamente um país que tem problema de defesa nacional e vizinhos perigosos, né? Você tem uma PEC aumentando aí a remuneração do judiciário e, cotidianamente, a gente vê pagamentos absurdos para funcionários do judiciário. Então, saiu a estatística do Tesouro muito interessante recentemente, que é a chamada COFOG, por categorias de despesa, que é comparável internacionalmente. Então, o Brasil gasta com o judiciário 1,4% do PIB. A média dos outros 64 países que tem essa estatística é 0,3% do PIB. Essa foi a contribuição do Marcos Mendes, um pequeno trecho da sua participação
no debate que nós realizamos na CCJ da Câmara dos Deputados. Também está disponível na íntegra no YouTube da Câmara dos Deputados e no nosso site vai estar disponível também. Então, se você deseja ver esse evento na íntegra, entre no nosso site eusolivres.org. A gente vai ficando por aqui nesta edição de estreia da nova temporada 2024 do Livrescast. Pois é, se você gostou desse formato, quer ver mais Livrescast nesse formato, lógico que a gente vai trazer convidados aqui também durante as edições. Por favor, comente aí embaixo o que é que você achou, o que é que a gente pode melhorar. E claro, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Importante também lembrar que se você ficou até aqui, mano... É porque você gostou do que ouviu. Se você nos acompanha a esse nível, das duas, uma. Ou você já é associado Livres e, portanto, muito obrigado pela sua contribuição, ou você precisa se tornar um associado Livres. Então, entre no nosso site, eusolivres.org, e faça a sua assinatura. Venha participar conosco da mudança do Brasil, fazendo com que nós tenhamos mais escolhas para quem mais precisa. Isso aí, vamos ser livres juntos, galera. Até o próximo Livrescast, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, aqui no canal do Livres no YouTube e, claro, em todas as plataformas de podcasts. A gente se vê lá. Tchau, tchau.